Olá pessoal, meu nome é Emanuel Santana, eu sou professor de matemática do CEPS Prêmio Sul, certo? Então a gente vai iniciar nosso conteúdo, aliás, os nossos conteúdos com as sequências, as progressões aritméticas e as progressões geométricas, ok? Então, antes de falar propriamente dito das progressões aritméticas e das progressões geométricas, a gente vai falar um pouquinho de história, sobretudo da teoria malthusiana. Essa teoria malthusiana, ela foi concebida no século XVII por ocasião do liberalismo econômico da época e da Revolução Industrial. E foi esse cara aqui, o Thomas Robert de Malthus, quem a concebeu, né? Ele foi um economista e sacerdote anglicano, nascido em 1766 na Inglaterra, estudou filosofia e teologia, foi pastor e professor de economia. Em 1798, ele escreveu uma importante obra sobre o crescimento demográfico, conhecida como Ensaio sobre o Princípio da População. Na época, ele escreveu o seguinte: enquanto a população cresce em progressão geométrica, PG, a quantidade de alimentos cresce em progressão aritmética, que é uma PA. Então, o que é que acontece? Na realidade, se essa teoria se confirmasse na época, ela resultaria em problemas sociais muito graves, né? Como fome e miséria, por exemplo, né? Então, para ilustrar bem esse fato, nós temos aqui um gráfico onde essa linha aqui azul, ela corresponde ao crescimento da população, né, segundo a teoria malthusiana, e essa linha vermelha corresponde ao crescimento da quantidade de alimentos. Vocês podem notar, a princípio, que esse gráfico da linha azul, correspondente ao crescimento da população, ele é um crescimento assim bem vertiginoso, bem maior do que esse outro crescimento da linha vermelha, que é um crescimento mais linear. Você pode observar que o crescimento da população, por ele ser bem maior que o crescimento dos alimentos, ainda segundo essa teoria, iria ocasionar um problema social muito grave. Justamente aqui na interseção entre os dois gráficos, né, seria o início da crise, segundo a teoria de Thomas Malthus, porque a partir daqui nós íamos ter muita gente para pouca comida. Então, o que ocasionaria certamente uma guerra sem precedentes, né, por pessoas procurando alimentação cada vez mais escassa para um número mais abundante de pessoas. Então, na realidade, nesse pontinho preto aqui seria o início da crise. Então, gente, a gente vai conseguir entender essa definição com mais amplitude quando nós estudarmos de fato as progressões aritméticas e as progressões geométricas e notar a diferença entre elas duas. Enquanto uma cresce de maneira exponencial, que no caso aqui seria o crescimento da população, a outra acontece de forma linear